Amém? 1 Samuel 24, verso 1 e 2 diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. O tema da palavra hoje, relacionado a essa questão de Davi, é instrumentos de graça. Sabe o que é? Obrigado, filha. Querido, tudo que nós queremos diariamente, tudo que nós queremos todo dia, presta atenção, é vencer o mal. Seja de que tamanho for, ou seja de que forma for. O que nós queremos é sobrepor-nos às ruínas da própria vida. O que nós queremos é conseguir vencer as dores que as pessoas que nos fazem sofrer causam em nós. É o que nós queremos. Mas como fazer isso? Como trabalhar isso? Se nós somos seres tão melindrosos, se nós somos tão apegados à dor, querido, nós somos. É engraçado que a gente não gosta de sofrer, mas a gente é apegado à dor. Então como é que a gente resolve essa questão? Davi, querido, pode nos ajudar com essas questões da vida. Porque você deve conhecer a história, eu não vou narrar. Como eu disse domingo passado, não é um estudo sobre a vida de Davi, eu estou pregando. Então quando Saul entra na vida de Davi, querido, ele lança Davi em um deserto. E aí, Davi tem que urgentemente se refugiar em uma caverna, perto do Mar Morto. Ele e seu bando de legalistas loucos, porque Davi tinha um exército com ele, fugindo do ódio de Saul. E aí, preste atenção, olhe para mim, amados, presta atenção, não disperse. Duas coisas acontecem nesse deserto, dois momentos tensos na vida de Davi, mas é nesse momento que Davi nos ensina a transmitir graça para uma pessoa que traz tanto sofrimento sobre a vida dele. Então o que acontece? Como eu li aqui no texto com vocês, Saul está com 3.000 soldados, e aí Saul se afasta dos soldados dele, e vai procurar uma caverna para fazer suas necessidades, e aí ele encontra uma caverna, e ele entra nela. Só que Saul não percebe que aquele que ele procurava matar está escondido dentro da caverna com seu bando de revoltados. E aí, querido,
o sol escaldante, infernal, desse deserto de En-Gedi, cega os olhos de Saul, e ele entra e não consegue ver e nem perceber a presença dos homens lá dentro. Amados, quando os homens de Davi vê Saul entrando, despreocupado dentro da caverna, os olhos daqueles caras chegam a brilhar. E aí, em silêncio, eles começam a estender a mão para pegar suas armas. Está na sua Bíblia. Amados, um golpe bem dado, você consegue entender essa conexão? Um golpe bem dado naquele momento em Saul, resolveria toda a situação desses caras. Eles iam parar de fugir. Mas quando eles fazem isso, Davi entra em cena e faz um sinal para aqueles homens não fazerem isso. E aí o que Davi faz? Davi vai devagarinho na direção de Saul, vai encostado na parede, e aí ele tira o punhal dele, e ele corta um pedaço do manto de Saul e volta para o fundo da caverna. Davi consegue fazer isso. E aí, querido, seus homens ficam paralisados com o que eles viram. Eles não conseguem acreditar naquilo que eles acabaram de ver, porque era uma oportunidade única. E Davi deixou passar. Amados, Davi tinha todos os argumentos contra Saul. Todos. Davi era inocente da perseguição, Davi era inocente do ódio. E aí os homens ficaram sem entender o que Davi fez. E para os homens de Davi, o que ele fez foi muito pouco. Mas para Davi, amados, o que acontece? Para ele foi demais. Tanto que a palavra diz que o coração dele doeu. E aí, ao invés dele comemorar, o que ele faz? Ele se arrepende. E olha o que ele diz, querido. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E aí, Saul sai da caverna. E Davi, logo depois sai também. E aí quando Davi sai, Davi grita para Saul: eu poderia ter matado você, mas eu não matei. E aí, sabe o que acontece? Saul volta-se para Davi e fala assim: cara, presta atenção, que homem que encontra o seu inimigo e deixa ele embora sem fazer nada contra ele. Davi fez isso, querido. Davi fez isso. E ele fez algo que deixou até o próprio Saul espantado. E Davi fez isso mais de uma vez. Se você avançar alguns capítulos, lá no capítulo 26, tem um outro momento, que é esse segundo momento, em que Saul está acampado com seus soldados dormindo. E aí Davi chama um de seus soldados, e olha o que eles fazem. Eles atravessam o acampamento dos caras, todo mundo dormindo. E eles passam em silêncio e vão até a tenda onde Saul está roncando. E aí quando eles chegam na tenda do rei, querido, Saul estava assim, praticamente babando mesmo. O soldado que estava com Saul, amados, o cara quase chorou quando ele viu aquilo. Olha o que o soldado dele diz, isso está lá em 1 Samuel 26, 8, você não precisa abrir. Ele fala: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Olha o que ele diz: deixa eu cravar uma lança nele, que essa lança chegue até o chão. E ele diz assim: Davi, eu vou precisar apenas de um golpe para fazer isso. E aí novamente Davi entra em cena e impede a morte de Saul. E aí o que ele faz? Ele pega a lança que estava do lado da cama de Saul,
pega um jarro de água e vaza. E aí, quando ele está numa distância segura do acampamento, ele grita, querido, para todo mundo acordar. Olha só, ele diz: Ele, o Senhor, te entregou nas minhas mãos, mas hoje eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Amados, preste atenção. Davi novamente poupa a vida de Saul. E aí ele revela uma mente e um coração totalmente cheio de Deus. E aí, amados, olhando para esses momentos de Davi, eu fiquei pensando sobre essas pessoas na nossa vida que nos causam algum mal. E todos nós temos histórico. Mas o que eu quero que você perceba é que uma coisa é você manifestar graça sobre alguém que você ama. Você manifestar graça sobre alguém que você sabe que ama você. Isso é fácil. Agora, agir com graça com alguém que faz você sofrer, querido, é o desafio. E aí eu pergunto para nós temos conseguido fazer isso? Será se nós encontrássemos o nosso vilão, o nosso Saul dormindo, e o nosso coração cheio, sabe, de mágoa e de dor, será que a gente agiria como Davi? Amados, existem algumas pessoas que são praticamente, assim, a personificação da misericórdia. Mas existem outras pessoas, querido, que uma buzinada no trânsito já é o suficiente para gerar uma sentença de morte. E para a maioria de nós, amados, é difícil nós perdoarmos os nossos Saús. Principalmente aqueles que destruíram a nossa juventude, que atrapalharam os nossos planos, que, sabe, nos tiraram do caminho dos nossos sonhos. Pessoas que roubaram a nossa saúde, querido, que destruíram o nosso plano de aposentadoria. Pessoas que plantaram dentro de nós o desejo de vingança. E o que a gente não percebe é que vingança, ela só serve para nos prender nos momentos mais feios da nossa vida, querido. É por isso que eu falei no início que a gente acaba meio que se apegando à dor. Amados, é complicado demais. Agora, o que a gente às vezes não percebe é que se eu não tenho essa capacidade de perdoar os meus Saús, querido, preste atenção, isso é fatal para a minha vida. Você não precisa abrir. Jó, no capítulo 5, do versículo 2 do livro dele, na parte A, ele diz o seguinte, olha só: o ressentimento mata o insensato. Amados, aqueles que gostam, preste atenção, de destruir os seus inimigos, ele vai precisar, não é nem que ele tem, ele vai precisar de 2 túmulos. E aí Salomão, em Eclesiastes 7, vai dizer o seguinte, que o tolo guarda o ódio no seu íntimo. E é interessante que tanto Jó quanto Salomão trazem palavras que a gente não gosta de ser chamado, querido.
E aí, amados, essas disputas de olho por olho, de pescoço por pescoço, emprego por emprego, reputação por reputação, razão por razão, só servem para nos colocar na solidão do nosso túmulo. E o pior não é morrer. O pior é que algumas pessoas acabam se enterrando nisso, ainda em vida, querido. E aí, quando é que isso para? Quando é que esse tipo de situação acaba? Amados, quando uma pessoa decide ter a mente de Davi, uma mente cheia de Deus, querido. E aí a gente lê tantas vezes essa história de Davi e tal, essa coisa toda, só que a gente não percebe, é que Davi usou a mesma forma para enfrentar Saul que ele usou para enfrentar Golias. Mas Davi não lutou contra Saul com uma funda, Davi nem lutou contra Saul, querido. Mas Davi estava totalmente cheio de Deus. Só que agora Davi usa essa força de Deus dentro dele para preservar uma vida e não para tirar. E às vezes tirar é mais fácil. E tirar vida se tornou um negócio banal, é muito fácil, é só puxar um gatilho. É muito simples. Agora preservar essa pessoa, às vezes é complicado demais, querido. E aí, olha o que ele diz: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, de erguer a mão contra meu Senhor. Sabe o que eu acho interessante nesse processo? É que Davi podia ter chamado Saul de várias coisas. Ele podia ter usado vários adjetivos para qualificar Saul. Palavras que eu não ouso nem falar aqui, diga-se de passagem. Mas, amados, ele faz reverência, ele faz menção, querido, e chama Saul 6 vezes de ungido do Senhor. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é ungido do Senhor. Preste atenção, ungido é escolhido. A gente cresce nas igrejas com esse terror. Não pode falar mal do pastor, que ele é ungido de Deus. Se eu tocar nele, minha mão vai secar. Deixa eu falar uma coisa para você: se eu tocar em você, a minha mão vai secar. Você é escolhido de Deus. E sabe o que Davi faz? Davi, ele não vê Saul como inimigo, ele vê Saul como ungido. Davi, querido, não vê Saul como um monstro, ele vê Saul como um filho de Deus, como um escolhido de Deus. Davi, querido, não se prende no homem. Davi se refere a Saul falando a quem Saul pertence, que é Deus, querido. Então o que Saul faz? Davi olha para Saul com a ótica de Deus. E aí às vezes a gente fica nessa adoração idiota de homens, referenciando homens, querido, que são comedores de feijão como você. E aí a gente fica com esse medo, mas o irmão que está do nosso lado, a gente não consegue fazer diferente. Amados, nós somos ungidos do Senhor. E Davi olha para Saul, querido, com essa ótica. E aí, preste atenção, quando Davi olha dessa forma, sabe o que ele percebe? Que Saul é apenas alguém que ainda está em treinamento. É alguém que está em treinamento e Deus ainda não terminou com ele. É isso que Davi decide olhar, querido. Olha só, Davi foi testado 2 vezes. Nós vimos isso. Por 2 vezes, Deus entregou Saul nas mãos de Davi.
Davi, querido, era um guerreiro. Ele não erraria, ele não perderia a luta contra Saul. E Saul sabia disso. Mas sabe o que Deus queria ver? Se Davi ia ou se deixaria agir pela justiça própria dentro do seu coração, ou se ele ia deixar Saul nas mãos de Deus. E aí, quando você lê esse livro, você percebe que Davi fez a escolha que Deus queria que ele fizesse. E nós? Amados, eu não estou falando de hoje. Eu não estou falando das guerras ou das dores só de hoje. Quantas, pessoas passam pela nossa vida totalmente destruídos, amado. Mulheres, que não querem mais saber de homens na vida delas, porque tiveram experiências que destruíram os sonhos de relacionamento delas. E às vezes sentam do nosso lado pessoas que talvez passaram por estupros, e foram violentadas, e vivem a vida carregando essa dor. Saús que acabaram com a expectativa de mulheres assim. Pais violentos, filhos rebeldes, amados. E nós? Diante desses Saús, será que nós temos feito as escolhas que Deus quer que nós fazemos? Será que a gente tem, querido, pensado dessa forma? Amados, é fato. Existem coisas que são difíceis, de engolir, de conceber, querido, de aceitar. Mas entenda uma coisa: todas as pessoas que provocam isso estão dentro do plano de Deus. Deus não desistiu delas, assim como Ele também não desistiu de você. E sabe qual é a prova disso? Cada batida do coração delas. Tudo bem que talvez ela não esteja dentro ou fora, melhor usar fora, talvez ela esteja fora da vontade de Deus. Agora preste atenção, essa pessoa não está fora do alcance das mãos de Deus. E aí, amados, a gente tem que se perceber nesse processo. É por isso que Deus não nos chamou para sermos instrumentos de vingança, mas de graça, amados. Então, todas as vezes que você vê essa pessoa, que te gera repugnância, às vezes, querido, honre ela. De que jeito? Ouvindo Deus falar dentro de você: eu ainda não terminei com ela. Amados, todos nós somos uma obra inacabada. Todos nós estamos num processo, estamos sendo trabalhados todo dia, querido. Davi entendeu isso, e esse entendimento de Davi fez ele acreditar, querido, que tanto ele como Saul estavam nas mãos de Deus. E Davi sabia que só Deus tinha a sentença exata. E ele não falha, e ele não erra. É assim que funciona. E sabe qual é o meu desejo e a minha oração essa noite, querido? De verdade, eu estou encerrando já. É que você não seja reprovado em Deus, ou que você seja aprovado em Deus diante dos seus ofensores. Diante dos seus ofensores. Pastor, mas como isso? Busque se encher de Deus. Busque estar dentro da vontade de Deus, querido, para a sua vida. E aí, quando você se encontrar nesse ponto, essas atitudes de Davi vão fluir, vão brotar de você livremente, sem esforço nenhum, querido. E aí, verdadeiramente,
Você vai poder abrir sua boca sem hipocrisia e poder dizer, assim como Paulo gritou para os Gálatas: olha, eu não vivo mais eu mesmo, eu não vivo mais para mim mesmo, é Cristo que vive em mim. E amados, a gente só transmite aquilo que a gente recebe da parte de Deus. E eu tenho certeza que você tem recebido graça de Deus todo dia. Todo dia. Então não retenha, porque ela não é sua. Ela foi dada a você para que você possa compartilhar, para que você possa retribuir com pessoas iguais a você ou piores do que você. Se passaram quase 30 dias e nós estamos novamente diante da mesa do Senhor. E aí eu olho para Ele na cruz, e olho para esse momento, e olho para essa palavra, e a voz que eu ouço, sabe, é Ele dizendo: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Por isso que eles estão fazendo. Porque se eles soubessem quem eu sou, eles não fariam isso. Mas eles não sabem. Então, não impute pecado sobre eles. Eu assumo. Amados, a nossa caminhada com Deus, ela é muito perigosa. Porque Deus vai nos dando corda. E aí a gente acha que existe amanhã. Mas tudo funciona, como a Jéssica disse aqui no início: adore como se fosse a última vez. Que garantia que você tem para agir diferente? Que garantia que você tem para não levar todo esse processo de vida com Deus a sério? Para não se perceber na cruz. Amado, quantas pessoas estão fora da igreja porque estão magoadinhas? Entenderam isso? Pessoas, querido, que se decepcionaram e estão lá fora, e ai, tadinho. O que Jesus faria? Aí eu pergunto para você, que livro esse pessoal estava lendo? Amados, e eu vou encerrar aqui para nós ceiarmos. Sabe quando é que isso vai acontecer com você? Quando você ficar longe desse livro. Toda vez que eu abro a Bíblia, principalmente as cartas de Paulo, eu não tenho esse luxo. Toda vez que eu leio esse livro, preste atenção, eu não tenho argumento contra Deus. Porque esse livro me coloca no meu lugar. E o meu lugar é de miserável pecador. Não é de ungidão, querido. Eu fui escolhido, graças a Deus por isso. E o Espírito Santo dele me torna ungido do Senhor. Mas você tem o Espírito Santo? Amém? Amém? Você é ungido do Senhor. E a pessoa, sabe, que talvez a gente queira quebrar no meio, se ela tem o Espírito Santo, o que ela é? Ungida do Senhor. Sabe o que eu gosto em Deus? É que Ele criou níveis para todos. Para todos. Nós somos filhos. E como filhos escolhidos, nós vamos à mesa. E vindo à mesa, eu mereço? Não. Eu vou ceiar porque essa semana eu fui, minha auréola está brilhando. Então não venha.
não venha. Você vai se condenar. Coma, acreditando que foi Ele que tornou isso possível. Coma, acreditando que se dependesse de nós, a gente não comeria. Entendeu, amados? A gente esquece de tudo isso amanhã. Se a nossa esposa ou se o nosso esposo nos contrariar no primeiro minuto do nosso abrir de olhos amanhã, a gente esquece de tudo isso. Mas Ele nos chama para a mesa. Se a gente chegar no trabalho amanhã e o nosso patrão descarregar o final de semana horrível dele sobre nós, a gente esquece de tudo isso. E aí a gente vem, a gente tem coragem de talvez ajoelhar no banheiro e falar assim: meu Deus, faz esse homem me respeitar, eu sou filho do Senhor. Sendo que o próprio Cristo talvez iria para o banheiro e falaria: Pai, perdoa ele não sabe o que ele está fazendo. Ele só não te conhece como eu te conheço. Quando é que a gente vai parar de agir da primeira forma? Quando é que essa caminhada, quando é que os nossos anos de acúmulo de novo nascimento, querido, vai valer a pena falar: nossa, eu sirvo ao Senhor há 20 anos, e eu sirvo ao Senhor há 20 anos, nunca pensei em deixá-lo, nunca pensei em me desviar, porque eu devo muito, querido. O problema é que a gente acha que não deve mais. O problema é que a gente acha, sabe, que, amados, se conheça. O desprezo que você tem pelas coisas de Deus, tendo o Espírito Santo dentro de você, imagine se você não tivesse. Você é um monstro. Porque tendo o Espírito Santo a gente, não, culto de novo. Amado, sério. Que nós possamos lembrar que o Senhor nos separou. E não foi, querido, você sabe disso. Não foi para conquistar as coisas que você gasta a sua oração pedindo. Mas Deus te separou para ganhar o teu vizinho. Deus te separou para ganhar os teus familiares. Sabe qual é o problema? É que eles olham para a gente e ainda não vejam a diferença. Mas eu oro, eu faço de... Querido, ame. Pare de pregar e ame. E deixe o Espírito Santo dentro de você fazer o que Ele tem que fazer. A gente tem que parar de achar que essas coisas são nossas. Torne ou gere significado em tudo isso. A coisa que eu mais odeio é quando eu sento com alguém e pergunto: quem é Deus para você? Ela diz: Deus é tudo. Porque é mentira. É mentira. Aquilo que é tudo para você, você não sai de perto. Você não abre mão, porque é tudo que você tem, como nós cantamos. A minha esperança só está nele. Minha esperança, querido, não está no governo. Não importa, sabe, que se ele é cristão, não importa. É homem. Minha esperança está no Senhor, que criou os céus e a terra, que me escolheu e me resgatou. E Ele me chamou com um propósito. Qual é o seu? É noite de comermos dele. É noite de bebermos. E tem um ar todo diferente pela memória dele. Mas, amados, a mesa
me coloca no meu lugar. Como é difícil chegar nessa mesa, eu confesso para os irmãos amados. Assim, não é baseado na palavra. Eu não temo o diabo, eu não temo a morte, sabe? Eu temo esse lugar. Eu temo esse lugar. Eu temo esse momento. Porque um dia esse momento vai ser mostrado para mim. Como parte daquilo que eu vou prestar conta para Deus. Esse momento vai ser mostrado para você. E aí você vai saber realmente onde você estava nesse momento. Que não seja tarde. Que faça sentido. Como fez sentido na vida de Davi. E eu encerro aqui de verdade agora. Davi não é exemplo de santidade. Se você quer procurar um homem santo na Bíblia, procure outro personagem. Davi não. Davi não é exemplo de um cara que orava muito, que jejuava muito. Não. Davi era um guerreiro e gostava de sangue. Tanto que a primeira experiência dele com Deus, em relação a esse processo de luta, ele arranca a cabeça do cara. E aí Deus chega para Davi e diz: um homem segundo o meu coração. Como que não é? Como que não é? Ainda é a falta de significância, a falta de significado em tudo isso, querido. Davi, cada experiência que ele teve com Deus, ele fez isso uma verdade na sua vida. Só isso. Só isso. E o dia que ele achou que ele tinha direito, ele cometeu todos os pecados num pacote só. Ele nos chamou, querido. E que o nosso desejo seja de estar mais perto, de buscá-lo e estar mais cheio dele. Para que Deus flua através da nossa vida. Amém? Amém, querido? É esse o sentido. É esse o sentido. Não é o seu currículo, o seu talento, o seu jeito de falar. É Ele, por Ele e por meio dele. Vamos ficar de pé. Queria chamar o pessoal.